Vamos dar graças a Deus? Amém? Pai, nós te agradecemos por estar aqui, Senhor. Te louvamos, porque sabemos que onde tem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, a Tua presença ela é real. Sabemos que Tu está aqui, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, que Tu venha falar conosco nessa manhã. Queremos, Senhor, colocar os nossos corações diante de Ti. Queremos também, Senhor, te pedir que nada possa nos distrair nessa manhã, Senhor. É no Teu nome que nós oramos, porque nós queremos nos comportar de acordo com o que nós cremos. Senhor, se Tu estás aqui, nós queremos nos portar dessa maneira, para, Senhor, podermos provar da Tua presença, ser tocado pelas Tuas mãos, ouvir a Tua voz, Senhor, render louvores a Ti, Senhor, e com o coração, Senhor, quebrantado, nos ajoelharmos diante de Ti, Senhor, e pedir que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que o Teu amor, que as Tuas consolações venham sobre nossas vidas nessa manhã. Faz valer a pena esse tempo, faz valer a pena, Senhor, esse nosso intento de buscar a Tua presença até encontrá-la aqui. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos. Amém. Quantos podem dizer amém? Está todo mundo animado aí? Todo mundo dormiu bem? Dormiu bem, Renata? Está tranquila? Fábio, nem vou perguntar, porque está com a cara de que não. Deixa eu ver quem mais está com cara de que dormiu legal aí. Eu estava olhando uns estudos antigos nossos, e aí a semana passada eu me deparei com um estudo de 2008. Na verdade, um escrito, não é nem um estudo. É um escrito, como está o seu coração. Eu queria ter falado desse assunto semana passada, mas o Senhor não me permitiu na semana passada. Então, acho que essa semana é a semana propícia. Amém? Então, hoje vai ser um dia meio atípico para a gente falar, mas vamos nessa. Como está o seu coração? Provérbios 4, 23. Vamos ler? Quem já ouviu aí durante a semana esse estudo aí no grupo caseiro? Vai ouvir de novo. Geralmente, quando nós ouvimos uma palavra 2 vezes, é porque Deus quer falar de novo com a gente, porque a gente não entendeu muito bem na primeira. Então, já fica ligado. Quem abriu aí, Provérbios 4, 23? Diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, ou o teu coração, né? Porque dele procedem as fontes da vida. Então, Salomão está falando que tudo na vida que nós devemos guardar o nosso coração. Por quê, amados? Porque é do coração que procede as fontes da vida. Como guardar o coração, se nem sequer o conhecemos? Essa é a primeira pergunta, né? Como é que nós guardamos aquilo que nós não conhecemos? Jeremias diz que enganoso é o coração do homem, altamente corrupto. Enganoso é o coração do homem. O coração do homem ele é tão enganoso, o meu e o seu, que aquilo que nós pensamos e cremos que sabemos ou podemos pensar acerca de nós mesmos, podemos estar enganados. Vou te dar um engano muito interessante. Pedro, apóstolo, um dia falou para Jesus assim: olha, por ti darei a minha vida. Por ti eu vou morrer. E aí Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, hoje ainda, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ele falou: de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Acho que Jesus conhecia mais o coração de Pedro do que ele mesmo. Você acredita que Pedro, ele
foi falso, leviano, ele estava falando algo da boca para fora, ou ele acreditava, confiava, que qualquer problema que passasse, ele ia dar a vida, estava disposto a dar a vida por Jesus. O que você pensa? Hein? Eu acho que ele confiava, eu acho que ele cria que ele conhecia o coração dele. Ele nunca imaginou que o coração dele, ou que ele seria um homem covarde, com tanta intrepidez demonstrada nos seus atos. Mas foi exatamente como Jesus falou, naquele dia, antes do galo cantar, ele negou Jesus 3 vezes. Amém? Antes do galo cantar quantas vezes? Uma. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. 3 vezes ele vai negar. O galo não cantou 3 vezes. Então, gincana bíblica. Pegadinha. Pegadinha de cana bíblica. Tem que olhar. Então, como nós vamos guardar um coração, se a gente nem sequer o conhece, né? Aí, confesso que já fiz essa pergunta algumas vezes. Outra muito parecida com essa é: pode alguém conhecer o próprio coração? Não podemos, né? Talvez o versículo próximo, aí Provérbios, você está no 23, vamos pular para o 24. Talvez o 24 ele nos dê um caminho para a gente andar agora nessa manhã. Vamos nessa? Desculpa, porque eu não sei fazer isso. Eu estou num test drive aqui com vocês. Então vamos nessa. O que diz o 24 aí? Desvia de ti e afasta de ti parece que Salomão está nos dando uma dica, né? Ele está falando assim, ó, em tudo que você deva guardar, guarda o teu coração, pois dele procede as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e a perversidade dos lábios. Então, parece que ele está nos dando uma dica assim: você pode conhecer o teu coração através da tua boca. Por quê? Foi Jesus que falou que a boca fala do que o coração está cheio. Não é assim? Diz que do nosso coração procede vida e morte, e da bênção e maldição, e daquilo que está cheio o nosso coração, aquilo fala a nossa boca. Acredito que uma das boas maneiras da gente conhecer o nosso coração é se a gente puder ouvir aquilo que os nossos lábios falam. É uma boa maneira de fazer isso, se ouvir. Porque quando você se ouve, talvez você se conheça. Amém? Vamos ler um texto, Mateus 12, de 33 a 37. Mateus 12, de 33 a 37. Eu estou dando tempo aí para vocês. Enquanto isso, eu estou acordando aqui. Quem abriu aí? Vamos lá? Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos de que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Isso aqui, palavras de Jesus. Ele está falando assim, olha, o homem bom, a gente conhece a árvore pelo fruto, não é isso? Então vamos dizer, vamos fazer uma analogia aqui, você é uma árvore e o teu fruto é o que sai da tua boca. É isso que Jesus está falando. Ele fala assim, bom, o homem bom, ele tira do bom tesouro coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Se a boca fala do que o coração está cheio, e o teu coração pode ser o teu tesouro, então aquilo que sai da tua boca, ele expressa exatamente o teu coração, e ele diz exatamente quem você é, se você é bom,
ou se você é mau. É legal a gente fazer e olhar para esses estudos e conversar nesse assunto, porque nós vamos nos descobrindo. E a minha oração é que enquanto a gente vai falando aqui, discorrendo nesse assunto, você possa identificar o teu coração, se descobrir e ser ajudado, cooperado pelo Espírito Santo, para ter uma transformação milagrosa do Senhor na tua vida. Quantos dizem amém? Amém? Uma outra coisa boa que é bom frisar é que Jesus fala que toda palavra frívola que o homem falar, ele vai dar conta dela no dia do juízo. Toda palavra vã, toda palavra sem sentido, toda palavra... Alguém já disse, isso eu acho que é científico, que tudo que falamos, todo som, ele propaga pelo ar, né? Quando a gente faz aquele estudo de bênção e maldição, a gente descobre que tem muitas palavras que nós dizemos, nós temos que resgatá-la do mundo espiritual. Por quê? Porque uma vez dita, flecha lançada, ela não volta mais. Não tem como voltar atrás. Não é assim? Provérbios, eu acho que fala isso. Porque a flecha lançada, ela não volta mais. Então, a palavra dita pela tua boca, ela vai se propagar sobre o universo. E no dia do juízo, Jesus diz assim, ó, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás julgado e pelas tuas palavras serás justificado. Você já imaginou no dia do juízo, no dia do grande juízo do trono branco, aparecer diante de você um memorial, como está escrito em Malaquias 4, e lá começar a falar das coisas que você fala, daquilo que você declarou, daquilo que você proferiu com teus lábios, e te julgar segundo a tua palavra? Como seria esse dia? O que você imagina? Existe uma maneira da gente recuperar o tempo perdido? Existe. Tem uma coisa, eu não sei se eu falo agora ou se a gente continua, mas tem uma coisa que nós podemos sempre fazer na vida. É nos arrepender daquilo que falamos, até daquilo que pensamos. Porque quem fala sozinho aí, começa a pensar e falar e discutir, às vezes briga contigo mesmo. Só eu que sou esse doido ou tem mais doido como eu aqui? Não, Dima, tu fala sozinho, tu fala o tempo todo, né? Tu não para de falar. Mas quando você está falando e está achando que você está falando com a tua consciência, tem alguém ouvindo você falar. O Espírito Santo, ele te ouve. Ele não só sonda a tua fala, como ele sonda os teus pensamentos. O teu pensar, o Espírito Santo conhece. O teu pensamento. A tua palavra o diabo conhece. Teu pensamento não. Mas a tua palavra ele conhece. Então, tudo que falamos nós podemos resgatar? Sim ou não? Podemos. A gente pode se arrepender, pode pedir perdão. Não podemos? Você conhece pessoas que saíram do meio do teu relacionamento? E aí você ouve falar que saiu por aí vomitando aí, falando mal, depondo contra você, falando mentiras e às vezes falando verdades, mas que não deveriam ser ditas da forma que foram ditas. E um dia essa pessoa retorna a amizade contigo, ela volta para o teu relacionamento. E quando esse caminho não é feito, quando essa pessoa não senta diante de você e pontua, fala, olha, eu falei isso, eu estou arrependido daquilo que eu falei. Você já percebeu que aquele relacionamento ele não vincula mais? Que as pessoas ficam tentando caminhar e andar, mas parece que é um estranho no ninho? Não sai do lugar, não vai? Porque a palavra de Deus ela é verdadeira, amado. A treva não conjuga com a luz. Entende isso? E quando a gente fala em trevas e luz, a gente sempre pensa nos pecados hediondos. Né? Se alguém fornicou, é hediondo, né? Da morte, hediondo. Se alguém fornicou, se alguém adulterou, se alguém roubou,
Não é assim que a gente pensa? Mas o pecado da boca, daquilo que falou, daquilo que pensou, daquilo que fermentou, das pessoas que assassinaram no meio do caminho falando. Tu conhece alguém que volta pedindo perdão sobre essas coisas? Difícil, né? É difícil ou não? A não ser quando está numa situação extrema. Que Deus coloca numa situação extrema, totalmente extrema. Eu tive um caso desse, uma irmã que trabalhava na minha casa, a gente liberou ela do serviço, porque ela tratava mal os irmãos. Quando nós não estávamos lá, alguém ligava para lá, ela tratava mal. Aí eu olhei para a Solange e falei, Solange, dispensa essa menina, não serve para trabalhar aqui em casa, não. Não admito, eu não maltrato ninguém, não admito ninguém que esteja aqui maltrate alguém. Aí a Solange foi, contou a história para ela e liberou ela. Passaram uns meses ou uns anos, né, Luciano? Foram meses? Menos de um ano. Um dia essa irmã bateu lá na porta de casa. E aí entrou e veio falar que ela estava com câncer. Ela estava com câncer em algum canto. Você teve a visão dela sendo curada. Ela estava com câncer e ela veio lá falar. Na verdade, ela foi lá pedir perdão. Ela falou assim, o dia que eu saí daqui, eu saí com tanta raiva de você, que quando fechou a porta, eu me ajoelhei e falei para Deus assim, eu quero que ele morra. E eu vim aqui hoje pedir perdão disso. Que eu falei, não é por causa do câncer que eu estou aqui, não. É porque Deus me lembrou desse assunto. E aí eu falei com a irmã assim, amada, Deus não te trouxe aqui por minha causa. Porque você falou contra mim. Porque tem nada de especial nisso. Deus trouxe você aqui por tua causa. Para que você fique livre dessa enfermidade, é isso que eu creio. E eu vou orar por você, nós vamos orar por você, porque nós cremos que Deus pode curar você. E aí oramos por ela, Luciano estava no dia, teve uma visão, lembrou agora, porque eu não lembrava. E essa irmã foi embora e ficou curada do câncer dela. Ficou livre daquela enfermidade, que eu tenho certeza, hoje, na época eu já tinha, cada dia que passa eu tenho mais, que essa enfermidade veio por conta de uma palavra proferida pela boca dela. Amém? Em tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procede o quê? As fontes da vida. É com a tua boca que as fontes da vida procedem. Onde é que eu parei? Se a boca fala daquilo que o coração está cheio, podemos então afirmar que o coração é conhecido através das palavras que comunicamos. Com a boca podemos abençoar e também podemos amaldiçoar. A língua é talvez a maior expressão que assemelha a criatura ao Criador, fazendo sentido a expressão criado à imagem e semelhança de Deus. Acho que quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, talvez o que mais expresse essa verdade seja a nossa língua, porque da boca de Deus Ele só nos abençoa, sim ou não? Deus é amor, Deus é bom, Deus fala a verdade, Deus confronta o pecador na cara, Deus não dá, não fala com meias palavras, nem usa de fermento da malícia e da maldade. Deus, Ele é santo, e Ele não tem nenhum problema de chamar um pecador diante dele e falar com o pecador, de tratar dos assuntos. Deus, Ele vai sempre na raiz do problema, não é assim? Deus procurou Adão quando pecou, justamente para dar oportunidade para ele se arrepender e para confrontar ele do erro dele. Deus não deixou passar o erro. Ele não vai deixar passar os nossos. Ele não vai ficar alheio
aos nossos pecados, nem a nossa fala, nem a nossa boca. Deus vai tratar de tudo aquilo concernente à nossa vida. Sim ou não? Eu ontem falei com um irmão, estava lá no encontro só de homens, e eu sentei com o irmão para ajudar ele, cooperar com ele, que eu passei assim, cumprimentei assim por acaso, perguntei como estava, e já viu, quando você pergunta para alguém assim, aí, como você está? Mas você só ia passar, e aí, tudo bem, está bem? Aí, legal, joia, beleza. Era só uma passada dessa, mas eu fui perguntar, o irmão começou a falar. Então, estou assim, assado, fazendo isso, aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, e veio... E na hora eu lembrei de um texto bíblico, uma história bíblica, na verdade. Não sei se todos aqui conhecem, uma história que aconteceu entre Moisés, Arão e Miriam. Quem conhece essa história? Quem conhece? Quem não conhece? Alguns não conhecem essa história. Moisés casou com uma mulher cusita. É assim? Cusita. É. Uma mulher negra. E aí os irmãos dele, porque Arão e Miriam eram irmãos de Moisés, um era sacerdote e a irmã era profetisa, Miriam. E eles então começaram a falar mal de Moisés. Por quê? Porque Moisés, na ótica deles, tinha errado, tinha pecado. E eles estavam lá no meio daquela discussão, no meio daquela briga, e Deus então desce na tenda e chama todo mundo lá, chama os três. Tipo, vamos acertar essa briga. Se você tem algum problema com algum irmão, anda falando por aí, presta atenção nessa história. Deus desce na nuvem e chama os três. Fala, vamos acertar esse problema aqui. E aí, quando os três chegam lá dentro da tenda, lá na nuvem, Deus fala assim, com todo homem, com todo profeta, eu falo através de sonhos e através de visões. Não é assim com meu servo Moisés. Com ele, eu falo face a face. Levantou e foi embora. A nuvem saiu, Miriam ficou branca, leprosa. Arão, quando viu a irmã leprosa, se ajoelhou diante de Moisés e falou, meu Senhor, não deixa que isso aconteça. E Moisés olhou, então clamou ao Senhor. Senhor, não deixa que isso aconteça na vida de Miriam. E Deus fala com Moisés assim, se um filho é cuspido na cara pelo pai, ele não fica imundo? Isso estava escrito lá na lei, quando o filho, ele desonrava o pai e o pai cuspisse nele, ele ficava imundo, ele se tornava imundo. Aí Deus fala assim, tira Miriam para fora do arraial e deixa ela lá 7 dias, até que a lepra fique curada, depois ela volta. Tinha um prazo, 7 dias para ser curado. Essa história é interessante. Eu vou te falar por que ela é interessante. Porque Deus não fala do problema da mulher. Deus não fala se a mulher que Moisés casou, se era verdadeiro ou não, se era errado ou certo, se ele deveria ou não ter casado com a mulher. Deus não trata do problema da fofoca. E aí a cabeça da gente fica assim, cara, por que Deus não falou nada disso? Mas Deus trata do motivo. Quando você vai olhar no texto, diz que Arão e Miriam falam assim, acaso Deus fala somente com Moisés? Deus não fala conosco também? Quantos já usaram essa frase no meio do relacionamento com o irmão, na hora que tem uma discórdia? Também tenho Deus, marido e mulher. O Espírito Santo também fala comigo. Já ouviram essa história? Sim ou não? É a disputa de poder. É um coração que depõe contra a autoridade. É alguém que está insatisfeito contra uma autoridade e se acha
melhor que ela. E aí, como a boca fala do que o coração está cheio, eles falaram. Acaso Deus só fala com Moisés, não fala com a gente também, não? E aí Deus então desce e resolve o problema. Ó, eu falo com todo mundo, através de sonho e visão. Com Moisés não, para ele eu dei autoridade. Com ele eu falo face a face. E quando Deus usa a analogia lá do filho cuspido na cara, ele está falando assim, quando vocês falaram, vocês desonraram a mim. Vocês não desonraram Moisés. Vocês falaram contra mim. E aí resolve o problema rápido. Rápido. É possível que tenha um monte de gente leproso no meio do corpo. Você sabe o que é alguém leproso espiritualmente? Alguém que não tem sensibilidade a Deus mais. Alguém que fala assim, eu não sinto mais Deus. Você já viu o desviado falar assim, não, quando Deus tocar no meu coração, eu volto. Vai ficar esperando o toque até Jesus voltar. É verdade, amados. Porque é questão de se arrepender. É questão de arrependimento. Diz que o filho pródigo, ele caiu em si. Ninguém tocou no coração dele. Ele caiu em si. O escritor de Hebreus diz que aqueles que pecam deliberadamente, é impossível serem renovados para arrependimento. Aí a gente, quando lê, pensa assim, pô, então essa pessoa que se desviou, ela não pode mais, nunca mais volta? Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando assim, olha, aquilo que você conhece, aquilo que você provou, não tem mais nada que você possa conhecer. Para que você fale, agora Deus tocou em mim. Você já sabe a verdade. Você que precisa se arrepender e fazer o teu caminho de volta. Porque agora a decisão é tua. Revelado, você já foi. Não tem nada de novo para te revelar. Jesus Cristo é o Senhor, morreu, foi crucificado pelos nossos pecados, morreu naquela cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar. Tu tem essa consciência? Se arrepende. Porque você vai ser julgado. Se arrepende. Não fique esperando esse toque que vai acabar com a tua rebeldia, não. Se arrepende. Em nome de Jesus. E volta a praticar as tuas primeiras obras. Amém? Abaixo, agora a gente vai falar, relaciona alguns pecados que cometemos com a língua. E aí ao lado, esse estudo não é meu, não, é do Franco, tá? Por isso que eu estou patinando nele aqui. E ao lado a gente vai relacionando uma sugestão para cada coração, para cada pecado do coração. Vamos nós? Eu tenho 8 tipos de coração para falar aqui. Talvez você se encaixe num desses 8. Se você não se encaixar em nenhum... Hein? É um cardiologista espiritual. Talvez, se você não se encaixar em nenhum, no final você ora pela gente. Pode ser assim? Aqueles que não se encaixarem em nenhum, se apresenta para orar por nós. Aqueles que forem se encaixando, vai arrumando o coração. Vamos nós? Uma pessoa que fala demais. Conhece alguém que fala demais? Talvez seja você. Revela um coração inquieto. Provérbios 10, 19. Tá. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Vou abrir só um de cada texto, tá, Flávio? O falar muito não é pecado. Tem gente que fala muito. Mas você pode falar muito sem pecar. A questão do falar demais não é falar muito. Falar demais... As mulheres falaram, glória a Deus. Ufa! O Dimba ficou até aliviado agora. É sério? Já conversou com o Dimba, com áudio?
Ele manda áudio no WhatsApp, já começou ou não? E aí, parceiro, tudo bem? Aí, passei aqui, tinha uma árvore caída. Aí ele manda o segundo áudio. Caraca, meu árvore estava no chão. Aí ele manda o terceiro. Brother, a árvore caiu no chão mesmo. Maluco, quarto áudio. A árvore está no chão. Eu já vi desde a primeira vez, eu sabia que estava no chão. Não é assim, Diba? Mas ele vai falando. Mas falar demais é que é pecado. Falar muito, não. Tem gente que fala muito e não peca. Tem gente que fala e dá prazer em ouvir. Tu passa a noite toda ouvindo a pessoa. A noite inteira. Tu não consegue nem dar uma opinião assim, porque não dá vírgula na história, né? Vai falando, mas você nem interrompe ela. Por quê? Porque é edificante ouvir. É edificante. Edifica você. Fala do que é bom. Mas tem gente que fala 2 palavras e já falou demais. Já falou o que não deveria ter falado. Já expôs alguém. Já falou de alguém. Já azedou a vida de alguém. Já foi rude com alguém, já foi grosso com alguém, já falou demais. Então, falar demais não quer dizer que é falar muito. Mas falar demais vem de um coração inquieto. Conhece gente, geralmente, desculpa aí as mulheres, mas geralmente é mulher, assim. De toda a minha história, eu devo ter conhecido 1 ou 2 homens com esse tipo de problema. Tem gente que quando está com problema, se ele não falar, ele morre. Fala assim, eu tenho que falar para desabafar, senão eu morro. Mas não está nem preocupado se o que vai falar é bom ou ruim. Não está nem preocupado se o que vai falar vai edificar ou não. Não está nem preocupado se aquilo que fala vai matar alguém, porque tem palavra que fere mais do que uma bala. Tem ou não tem? Tem palavras que ferem mais do que uma bala. Mas um coração inquieto, ele não consegue se conter. Ele tem que falar. Ele tem que ser o dono da razão. Esse coração precisa de Jesus. Amém? Por quê? Porque esse coração é pecaminoso. Esse procedimento é pecado. E você vai ser julgado por ele. Quantos me entendem? Amém? Há um coração inquieto. E não sabe nem falar direito ainda, hein? Mas já está lá. Segundo coração, palavras vãs revelam um coração leviano. Mateus 12:36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. 5:37. Deixa eu abrir aqui. Foi? Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso tem procedência maligna. O que é uma palavra frívola? Ou uma palavra vã? A gente pode dizer que é uma palavra que não traz verdade? É uma palavra de alguém que está sempre em cima do muro? Sim ou não? Tem 2 textos que me intrigam na Bíblia. Um é de Jeremias, que fala assim, eis que eu sou contra, Jeremias 23 alguma coisa. Eis, assim diz o Senhor, né? Eis que eu sou contra a todo aquele que furta a palavra ao seu irmão. Aquele que furta a palavra é aquele que deixa de dizer a verdade. Eu acabei não contando a história do irmão lá que falou lá e contou a vida, né? Foi por conta disso.
Eu lembrei desse texto lá de Moisés, foi por conta disso. Porque eu passei, quando ele falou a história dele, eu poderia ter ido embora. Poderia ter falado, pô, irmão, não, é assim mesmo. Fica tranquilo, Deus está no controle. Parece que foi legal fazer isso. Porém, isso é uma palavra vã. Isso é uma palavra que não traz a verdade. Porque eu sabia como sentar e olhar para aquele irmão e falar assim, o teu problema é soberba. O teu problema é depor contra a autoridade. Você está leproso. Você precisa de ajuda, se humilha, porque Deus já está te humilhando. Demorou as meia hora do nosso intervalo. Naquela prosa. Perdi o coffee break. Perdi a chance de conversar com alguns irmãos, mas não pude deixar de passar de abençoar aquele irmão. Porque eu não podia simplesmente agir com leviandade naquele momento. Tornar a coisa leve. Falar, vou orar por você. Entende isso? Sim ou não? Esse coração leviano, Deus condena ele. Deus condena. E se o teu coração é assim, você precisa de um acerto com o Senhor. Amém? O terceiro coração, esse aqui é o coração que a gente precisa falar legal dele. É o coração perverso. É o coração que aponta o coração que faz fofoca, o fofoqueiro. É incrível. É incrível como a fofoca ela tem um poder destruidor, avassalador. Eu nunca acerto esse negócio. Falei agora com toda a convicção que estava certo, estava errado de novo. A fofoca ela tem um poder destruidor. Eu lembrei, quando eu estava lendo esse escrito, eu lembrei de um filme antigo, acho que dos anos de 2000, que eu vi, chamado Jogo de Intrigas. Eu acho que ele tem no YouTube. Jogo de Intrigas. YouTube. É a história de um time de basquete, um técnico, o filho dele que jogava no time e o melhor jogador do time. Cria-se uma fofoca sobre a vida do técnico, no meio desses dois garotos para jogar um contra o outro, que acabam matando o outro no final do filme. É desesperador, mas eu nunca vi uma realidade tão... Eu acho que o filme são fatos verídicos. Eu nunca vi uma realidade tão expressa assim num filme como do poder que a fofoca tem de destruir, como eu vi nesse filme. É um poder incrível. É um poder incrível. Vamos ler alguns textos aqui, mas eu nem sei se eu vou falar dos textos. Mas vamos lá. Levítico 19, 16. Eu vou ajudar a galera. Já está lá? Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás quanto à vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. O mexeriqueiro é isso aí, o fofoqueiro. Ele atenta contra a vida de alguém. Por quê? Porque quando você fala de alguém, você está atentando contra a vida dessa pessoa. A língua ela tem o poder como de uma arma, como eu falei aqui. Ela mata. A fofoca destrói. A fofoca depõe. Amém? Vamos ver se a gente lê os textos. Vamos ver, Flavinho. Provérbios 18, 8. As palavras do maldizente são doce bocados que descem para o mais interior
do ventre. Quem é esse fofoqueiro aqui que ele está falando? Quem é esse fofoqueiro? Que Salomão está falando aqui em Provérbios? É o que ouve. Porque fofoca tem dois lados. Tem o que fala, mas tem o que ouve. O que ouve também é fofoqueiro. Ele gosta de ouvir. Ele gosta de ouvir falar dos outros. Passa um tempo ouvindo, coisa boa. É ouvir. Pô, eu gosto de estar com fulano. Não, por quê? Porque ele já sabe da vida de todo mundo. Ele vai falando, já fica atualizado. O status da vida dos outros, atualizado. Mas nunca é verdadeiro, né? Nunca é verdadeiro. Jeremias 18, é isso? Então disseram, vinde e forjemos projetos contra Jeremias, porquanto não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. É tudo aí um jogo de intriga. É usando a palavra como língua, como arma. Eu acho que é Coríntios 11, Paulo fala da ceia, ele diz que nós não podemos tomar do corpo de Cristo sem discernir o corpo. Coríntios 5, Paulo está falando também da ceia, mas é engraçado que Paulo não está, o assunto de Coríntios 11 é a ceia, mas o assunto de Coríntios 5 não é a ceia. O assunto de Coríntios 5 é um pecado. É um pecado do irmão. E começa a história assim, ouve-se na casa de Cloé, tem que ler aí agora. A mente não vai ajudar. Eu já lendo, já não falo direito, imagina sem ler. Que há fornicação entre vocês, o qual nem entre os gentios existe. Que é o fato de um filho se deitar com a mulher do seu pai, com a madrasta. Aí Paulo fala assim, não é boa a vossa jactância. Né? O que é jactância? Não é bom ter orgulho. Não é bom a soberba de vocês. Porque vocês nem prantearam, nem choraram por conta desse pecado. Fazei a festa, não com fermento velho, da malícia e da maldade, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Aí eu fico pensando, por que no meio dessa barafunda toda, Paulo veio falar da ceia? E por que ele veio falar dos elementos da ceia? Porque a ceia era feita com pão sem fermento, era farinha e água, porque a ceia fala do corpo de Cristo. A ceia fala, quando você toma a ceia e come do pão, fala que você está comendo da vida do outro. Porque, embora somos muitos, somos um só corpo, um só pão. Entende isso? E esse pão é sem fermento. Tem uma música que fala isso, não tem? Que a gente... Recebi um coração do... Como é que é? Hein? Não, mas recebi um coração do Pai, fala isso também, não fala? Sem hipocrisia? Não fala? Somos corpo, totalmente ligado, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, na palavra do Senhor.
É uma música para a ceia, para a celebração da ceia. Por quê? Porque o corpo de Cristo fala do comprometimento que nós temos uns com os outros. É o comprometimento. Agora você imagina, no meio da vida, a gente resolve macular esse corpo. A gente resolve pegar esse pão e fazer ele com fermento. E aí Paulo fala de dois fermentos, o fermento da malícia e o fermento da maldade. É onde a fofoca entra. É no meio desses fermentos. Entendeu? É no meio desses fermentos que a fofoca chega. Por exemplo, alguém chega e fala assim, como a Renata ficou velha, né? Aí tu viu, irmão, como é que passou o tempo para a Renata? Ela devia pintar aquele cabelo. Eu vou pegando as coisas que vêm. Que estão de frente, Renata. A próxima vez você senta ali de lado. Mas isso começa a se tornar uma fofoca. Que aí o outro chega e fala assim, irmão, ora pela Renata. Por quê? Rapaz, a Renata está velha. E não pinta o cabelo. O Fábio não dá dinheiro para ela. Não dá dinheiro para ela pintar o cabelo. O Flávio é um suvina. O Fábio é um suvina. E aí o outro já passa, irmão, ora pela Renata, ela está passando o maior perrengue. O marido dela é cruel. E vai com cara de santidade esse negócio, vai com cara de pedido de ajuda. Ora pela irmã, tadinha, mas tudo é fofoca. Tudo é porque alguém não teve coragem de chegar lá e falar assim, Renata, pô, pinta o cabelo, filha. Está aqui o dinheirinho da tinta. Boa, Renata. Para ajudar a Renata. Falta a verdade e aumenta a falsidade. Porque na hora que encontra a Renata, oi, linda! Fermentou a massa, amado. Eu estou dando um exemplo bem criativo para vocês, porque eu tenho medo de falar de alguma fofoca que ela já existia, entendeu? Aí, sabia o que era de mim que estava falando. Acho que do cabelo da Renata ninguém falou, é mais fácil. Mas a fofoca destrói. 1 Timóteo 5,13, está falando das viúvas. Além do mais, aprende também a se ficar ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas, intrigantes, e falando o que não devem. Aqui já tem um monte de coração misturado. Fala demais, coração inquieto arrumando intriga, fazendo fofoca, tagarela, intrigante. Esse é o coração da fofoca, ele precisa sair do nosso meio. Amém? 1 Pedro 4,15 fala que a gente não deve sofrer como malfeitor, nem como aquele que se intromete na vida alheia, na vida dos outros, quer se intrometer na vida de outrem. É o texto de Pedro. Amém, amados? Nós precisamos, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Assim, aquele intrometido que entra na vida dos outros só para dar pitaco. E aí a fofoca corre solto. Existe uma coisa assim. Tem uns negócios que rodam aí pelos Facebook da vida, que vocês já ouviram falar? Tem um monte de peneira na vida. Peneira. Nunca ouviram falar? Que diz que tudo que a gente fala deve ser peneirado. Está aí? As 3 peneiras. Um rapaz procurou Sócrates. Jesus. Ô, Luciano, já me botou na furada. Mas podia ser. Tá bom. Então,
precisava contar algo sobre alguém. Então vamos lá, uma pessoa procurou um irmão e disse que precisava contar-lhe algo sobre alguém, ok? A história é assim, as 3 peneiras que você deve usar para qualquer tipo de assunto. Vamos lá? Quem conhece vai aprender, quem já conhece me suporta. Em nome de Jesus. E aí o irmão ergue os olhos, estava lendo um livro e pergunta assim, o que você vai me contar passou pelas 3 peneiras? Aí o outro, 3 peneiras? Indagou. Sim, a primeira peneira é a verdade. O que você quer me contar dos outros? É um fato? Caso tenha ouvido falar, a coisa deve morrer aqui mesmo. Suponhamos que seja verdade, deve então passar pela segunda peneira, a bondade. O que você vai contar é uma coisa boa? Ajuda a construir ou a destruir o caminho, a fama do próximo. Se o que você quer contar é verdade, e a coisa boa, deverá passar ainda pela terceira peneira, a necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o planeta? Se a pessoa passou pelas 3 peneiras, conte. Tanto eu como você e o seu irmão iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Será uma fofoca. A menos que para envenenar o ambiente e fomentar a discórdia entre irmãos, colegas e planetas. É mais ou menos assim. Você vai falar de alguém. Eu tenho um outro princípio, que é assim. Quando alguém fala de alguém, para mim, eu já falo assim, brother, tu está falando com a pessoa errada. Eu já chego assim, Maria fez isso, fez aquilo e tal. Aí tu já falou com a Maria? Não. Então está falando com a pessoa errada. Meu nome não é Maria. Meu nome é Sidney. José Sidney. Mas já que você me envolveu no assunto, vou te dar um conselho. Procura a Maria rápido e fala com ela. Porque se você não fizer isso, eu vou chamar a Maria e vou falar assim, essa pessoa aqui tem um negócio para falar contigo, eu vou ficar esperando você falar. Porque o certo é falar a verdade com o teu irmão, não falar do teu irmão. Entende isso? Quando você fala de alguém, você está fazendo fofoca. Você tem que falar para a pessoa. Olho no olho. Argue. Não chega acusando, não. Chega perguntando. Porque se você não tem certeza, se você não viu, se você tem uma impressão, se você achou, às vezes até você viu, mas mesmo assim pergunta. Pergunta. Por quê? Porque você dá a oportunidade da pessoa se arrepender. Você coopera com o processo. Amém? Você pode não fazer parte do problema, mas faz parte da solução do problema. Ok? E sai todo mundo abençoado. Agora, quando você não faz isso, você sai depondo e expondo a vida das pessoas por aí. Isso é pecado. Isso é fofoca. E é fofoca para quem fala, e é fofoca para quem ouve. Para quem ouve. Isso traz um resultado, amados, tão ruim, porque assim, sou pastor. E aí os pastores estão aqui, sabem disso. Ninguém é mais procurado para ouvir história do que a gente. Ninguém. Esse caminho, a gente toda hora está dando para alguém. Vai lá. Vai lá. Agora você imagina se nós começássemos a pensar e tratar as pessoas por aquilo que nós ouvimos dela. Falar acerca dela, a gente não estaria aqui hoje. Já tinha ou se matado, ou estado com raiva de todo mundo. Mas nós não podemos julgar ninguém por aquilo que ouvimos falar. Isaías 41, se eu não me engano, diz assim,
Está falando sobre Jesus. Está falando sobre o critério de Jesus julgar. E aí você aprende. Diz assim, ele não julgará pela aparência, nem pelo ouvir dizer, mas com justiça defenderá o direito dos pobres. Aí travou a minha mente um dia, quando eu li esse texto pela primeira vez. Falei, como é que alguém julga alguma coisa sem olhar e sem ouvir? É porque, assim, ouvir dizer não quer dizer que seja verdade o que você ouviu. Você precisa ouvir os dois lados. Quem discipula aí sabe disso. Discipula casal. Aí tu vai lá, ouve o marido. Aí tu olha assim e fala, cara, tem que matar essa mulher. Aí tu vai lá, olha, ouve a mulher. Aí, ixi, tem que matar esse cara. Aí tu bota os dois juntos. 60%, acho que eu vou matar. 60% da história não é aquilo. É sempre assim, amados. É sempre assim. Então nós temos que aprender a andar nos relacionamentos. Nós necessitamos aprender a andar nos relacionamentos e tirar esse fermento da nossa vida, o fermento da malícia e o fermento da maldade. Entende? Ele tem que sair de nós. Ele não pode habitar no meio da igreja. Se você tem dúvida, pergunta. Se alguém vem te falar de alguém, nem ouça. Vai procurar a pessoa. Dá o caminho. Dá o caminho, confronta. Deus deixa o ensino tão claro para a gente na Bíblia, amados, tão claro. E Sérgio, quem quer se parecer com Jesus? Quem tem esse chamado aqui, quer se parecer com Jesus? Amém? Deixa eu te falar como Deus age. Quem crê que Jesus é Deus? Quem crê que Jesus é Deus? Estamos acordando. Deixa eu falar um exemplo bem claro. Deus viu Adão pecar? Viu, amado? Tem alguma coisa que Deus não vê? Aí esse aí, estava dormindo, acordaram, né? Vamos! Existe alguma coisa que Deus não vê? Não. Não existe. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Amém? Você pode se esconder dos homens, você não se esconde de Deus. Aí Deus chega para Adão e fala assim, Adão, cadê você, meu filho? Parece o Scooby-Doo. Cadê você, Adão? Cara, Deus não sabia onde Adão estava? Claro que sabia. Aí Adão fala assim, eu vi que tu estava vindo, me escondi porque eu estava nu. Aí Deus fala assim, quem te falou que tu estava nu? Por um acaso, tu comeu do fruto que eu falei que não era para você comer? Deus sabia ou não? O que é que Deus queria? Que Adão se arrependesse. Por que a gente, na hora de tratar um assunto, a gente não chega como Deus no assunto? A gente já chega afirmando que a coisa aconteceu. Não, você falou isso. E às vezes até falou. Mas a intenção é aquela que você está destilando o teu veneno? Falou daquela forma que você disse? Falou querendo... eu não converso por zap com ninguém quando existe um problema. Porque palavra não tem tom. Eu já não falava por e-mail. Palavra não tem tom. Palavra a pessoa recebe como está o coração dela. Está lá escrito, a escrita, a pessoa recebe como está o coração dela. Entendeu? O cara está achando que o Armando está com raiva dele. Aí Armando escreve assim, brother, não vou na tua casa hoje não. Tá vendo? O cara está com raiva de mim e falou, não vou na tua casa. É assim, cara. Não converso por escrita. Não converso.
Porque a escrita cada um recebe do jeito que está o teu coração. Quer falar, fala olho no olho. Face a face. Quase acertei. Quantos podem dizer amém? Estou só no terceiro coração, hein? O fofoca dá problema. Fofoca dá muito problema. E vou te falar uma coisa. Quero te dar um conselho. Falou de alguém? Faz o caminho de volta. Procura para quem você falou, pede perdão. Eu te falei do fulano, me perdoa porque eu falei, não tenho nem certeza se isso é verdade. E não deveria ter falado dele. Entendeu? Eu quero deixar de ser fofoqueiro. E deixo o outro com o que ouviu, com o Espírito Santo, que ele vai precisar se arrepender também. E procura a pessoa de quem você falou e fala, querido, me perdoa, falei de você. Falei mal de você. Não vou fazer um apelo hoje, senão a Sueli não deixa a gente ir embora daqui hoje, né? Ela nem está aí, né? Está na escolinha, ainda bem que ela não está aí. Toda vez que tem ceia, vai todo mundo lá, na nojentinha. Amém? Faz esse caminho, fica livre disso. Por quê, amados? Você vai ser julgado por isso. O tempo não resolve isso. O tempo não resolve isso. No dia que você estiver diante do Senhor, naquele grande dia do trono branco, as tuas palavras vão te condenar ou vão te absolver. O lugar de arrumar a vida com Deus é aqui, enquanto a gente está vivo, enquanto a gente tem luz, enquanto a graça de Deus está sobre a nossa vida e a misericórdia se renovando a cada manhã. Esse é o tempo. E quero te falar uma coisa. Se você fizer esse caminho, várias enfermidades da tua vida vão sumir. Da alma, enfermidade do espírito, insucessos na vida, falta de frutificação, falta de prosperidade, vai tudo acabar. Porque eu não estou falando nada para vocês aqui que não seja espiritual. Eu estou falando para vocês do que a palavra diz. Quantos me entendem? Amém? Faça o teu caminho, em nome de Jesus. Se eu não conseguir, eu fico na metade, tá? Quarto, a murmuração é um outro coração. Denuncia um coração ingrato. A murmuração vem da ingratidão. Sabia disso? É tão bom a gente ver essas coisas, que a gente vai entendendo, você vai se conhecendo. Se os teus lábios murmuram, se você reclama sempre, saiba de uma coisa, amados, você é uma pessoa ingrata. O que resolve para você não é só calar a boca. O que resolve para você é aprender a ser grato por tudo. Porque a gente canta isso, né? Eu sou grato por tudo que tenho, um tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida. Quem é que se alegra pela vida que tem? Agradece a Deus. Ou está reclamando e murmurando? Alegria. Quem é que amanheceu alegre hoje? Está feliz em todo o tempo. Está igual Paulo, eu já aprendi a me contentar com aquilo que tenho. Quem tem agradecido a Deus pelos amigos, pela família, pelos irmãos? Cantar é maneiríssimo. Maneiro cantar.
Mas a murmuração brota nos lábios. Olha, a murmuração vem de um coração ingrato. Deixa eu te falar outra coisa. Toda murmuração é contra Deus. Toda. Toda murmuração que vem dos teus lábios é contra o Senhor. E é imperceptível. Perceptível. Eu trabalhava numa empresa, e aí um dia faltou um motorista, eu peguei uma Kombi para fazer a entrega, e entrou um rapazinho do meu lado, que era o ajudante. Eu fui de motorista e de ajudante. Ele sentou, eu botei na rádio, né? Naquela época a Kombi tinha rádio. Neto lembra dessa época lá, da Panarello, né, Neto? Aí botei na rádio, o irmãozinho sentou do meu lado assim, falou assim: o senhor é crente? Eu falei: eu sou discípulo de Jesus. Aí ele: eu também sou, irmão. Glória a Deus, estou louvando o Senhor. Estava desempregado já há um tempão. Aí o pastor aqui, o Genaro, me arrumou um emprego, glória a Deus, agora eu vou ter... Minha filhinha está nascendo, eu tenho como sustentar, Deus me deu esse emprego, Deus é bom demais. Eu falei: pô, que legal, cara. Ele veio contando a vida dele, e a história, uma alegria. Estava só cantando aquela música: essa alegria não vai mais sair. Passaram uns 3 meses, eu estou passando numa rodinha, está o garoto na roda lá, metendo o pau na empresa. Essa empresa é injusta, e que o salário é pouco, e que a gente trabalha demais, e que fulano de tal endemoniado. E aí eu nem acreditei quando passei do lado assim, olhei, chamei o rapazinho, falei assim: filhão, você está precisando mudar de patrão. Ele: é mesmo, esse tal de Paulo Panarello, já até morreu, que Deus o tenha. Esse tal de Paulo Panarello é um miserável. Eu falei: não, filho, não é isso não. Deixa eu te explicar. Primeiro dia de trabalho eu estava contigo, lembra? Que a gente saiu, eu estava de motorista na Kombi. Ele lembra, eu falei: então, naquele dia o teu patrão era Deus. Foi ele que te arrumou emprego, foi ele que te abençoou, foi ele que te trouxe para cá. Tudo era Deus, foi ele. Ele era o teu patrão. Ele era a fonte que estava abençoando a tua vida. Hoje você está trabalhando para o Paulo Panarello. Tu tem que voltar para Deus, cara. Tem que voltar para o louvor primeiro. Porque essa murmuração aí é contra ele. O que você está falando é assim: ó, Deus é injusto, Deus paga pouco, Deus me deu um trabalho ruim, Deus é miserável. Eu fui falando lá os adjetivos que ele falou da empresa. Você está falando de Deus. Porque toda murmuração é contra Deus. O povo estava lá no deserto murmurando de tudo. Deus chamava Moisés e falava assim: o que esse povo está murmurando contra mim? Pode ler, está lá em Êxodo. Aí tu olha assim: mas eles estavam falando da água, do pão, da cobra. Eles não falaram de Deus hora nenhuma. Mas quando Deus fala com Moisés, fala assim: Moisés, o que esse povo está falando contra mim? Quem levou o povo para o deserto? Deus. Toda murmuração é contra ele. Você entregou tua vida na mão de quem? Do Senhor? Tudo que você reclama, reclama dele. Sabia disso? Quando reclama do teu trabalho, você está falando assim: olha, Deus está sendo injusto comigo. No marido, na hora que casa é uma bênção. Deus guiou o teu caminho até juntar-se com o meu, e guardou a tua vida, separando para mim. E hoje aqui estamos, na presença do Senhor, celebrando a união do nosso amor. Passa 3 meses, tu vai ser chamado lá. Esse incircunciso, essa mula de Faraó. Gente, não começou em Deus. Não foi Deus que trouxe. Cadê o louvor dos teus lábios? Em tudo, dai graças,
Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em tudo, amados, dai graças. Amém? Então, todo coração que murmura é o fruto desse coração, é ingratidão, é um coração ingrato. Não sabe agradecer a Deus por aquilo que tem. Eu queria te falar uma coisa. Paulo fala assim, ó, se você tem roupa e comida, já se dê por satisfeito. Se você amanheceu hoje e está vivo, dá glória a Deus, irmão. A misericórdia do Senhor se renovou sobre a tua vida. Sabe aquele pecado de manhã que tu já amanheceu pensando errado? Poderia ter morrido, porque o salário do pecado é a morte. Mas a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E ela é a causa de que nós não somos consumidos. Amém? Estamos vivos, temos redenção em Jesus. Não há pecado ou culpa maior do que o seu amor. Não há nada que façamos que Ele não possa perdoar. Entende isso? Sim ou não? Então dá graças a Deus, louva a Deus. Louve a Jesus. Música de criança lá. Vamos lá, vou acelerar, tá? Quinto, a mentira encobre um coração soberbo. Todo mundo que mente, todo mentiroso, ele é soberbo. A soberba, ela leva a mentira. Por quê? Porque o mandamento não é assim, olha. Efésios 4 fala assim, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu irmão. Por quê, amados? Porque o fato de alguém mentir é porque tem medo de falar a verdade, é soberbo, tem vergonha da verdade. Porque a verdade às vezes pode ser vergonhosa, pode ser danosa. Você não quer manchar a tua imagem, você não quer manchar o teu... Eu queria te falar sobre a mentira. Provérbios 6, vai lá no Provérbios. Estamos acabando, hein? Seis coisas o Senhor aborrece e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam ao correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Amém? Uma o Senhor abomina, que é aquele que semeia contenda entre irmãos. Está lá na fofoca, tá? Que a fofoca vai semeando contenda. Deus abomina. Abomina. Agora a mentira, Deus detesta. Deus detesta a mentira. Nós precisamos aprender a falar a verdade. Existe assim... Eu uma vez estava na reunião, foi muito constrangedor esse dia. Estava na reunião e eu ouvi um debate, esses debates que tem nas rádios. Eu nem gosto daquilo, que só para mim só traz perversão aos ouvintes. E aí estava lá, até quando se deve falar a verdade? E aí só pastor, falando. E os pastores dando exemplo lá, que tem mentira que não tem nenhum problema, tem mentira que Abraão mentiu, Jacó mentiu. E aí eu desliguei o rádio, fiquei com aquilo na cabeça, cheguei na reunião, falei, vou falar sobre esse assunto hoje, sobre a mentira. E aí fiz uma pergunta assim, até quando se deve falar a verdade? Aí me levanta um pastor no meio do... Não sei o que aquele cara estava fazendo aquele dia lá, só para tumultuar a minha vida. Você levanta um pastor lá todo de terno e gravata, em prol de uma vida pode-se mentir. Para salvar uma vida pode-se mentir. Porque Abraão mentiu para salvar a vida dele. Aí eu... será que ele estava lá no debate?
Aí eu, ai, Jesus. Vamos lá? Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Apocalipse 21, 8 fala do grande juízo do trono branco. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Deus detesta a mentira. Deus não tem prazer no mentiroso. E o mentiroso vai para o inferno. Abraão, quando mentiu, não tinha lei. É uma experiência de Abraão. Porque Davi adulterou, e aí alguém vai adulterar dizendo que Davi adulterou, e aí pode? A Davi adulterou, era um homem segundo o coração de Deus, então agora eu posso adulterar também. Salomão teve 1000 mulheres, quem se habilita? É 1000 sogras, tá? Só avisando. As histórias bíblicas não são mandamentos que você tenha que vivê-lo. Mentira dá inferno. Entende isso? Sim ou não? Como é que eu me arrependo da mentira, amado? Eu oro a Deus e falo, Senhor, perdoa, Senhor, eu menti pro bom naquele dia. Eu falei que ele estava magrinho. Amado, Deus já viu a tua mentira. Só tem uma chance para você ir lá no boi e falar assim, brother, naquele dia que eu falei, aí, menti, tu tá gordão. Fofinho. Ursinho, todinho. Entende o que eu falo, sim ou não? Amém? 6, tá acabando, hein? Tá todo mundo aí? Vem comigo que o assunto é bom, amado. Sustenta aí. Hoje nem tem almoço só semana que vem. Semana que vem a gente pode queimar mais um pouco, para a galera ficar com mais fome, né? Que aí vem demais, tudo é estratégia. A bajulação é resultado de um coração político, interesseiro e fingido. Conhece o coração bajulador? Político. Aquele que não quer ficar mal com ninguém. Aquele que na hora de resolver um problema, ele é incapaz de falar do problema de fato. Ele vai, bota um pano quente aqui, bota outro pano quente ali, bajula de um lado, bajula do outro. Esse coração político interesseiro é ruim, por quê? Porque quando alguém faz política e bajula alguém é porque está querendo algo em troca. Está preocupado em tomar prejuízo, está preocupado em não receber amanhã. Está preocupado em como as pessoas vão vê-lo. Deus também abomina esse coração, amém? Provérbios 29, 20. Não. Desculpa. Salmos 12, 1 e 3. Desculpa, Flavinho. Flavinho quase caiu do banco agora. É esse aí? Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns com os outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem uma condenação que Deus fala dos profetas. Ele fala isso em Ezequiel e fala em Jeremias. Ele fala assim, ai do profeta que diz que a felicidade está vindo, que dias bons estão vindos, que os dias serão bons e riquezas,
quando eu não falei nada. Quando eu não falei nada disso. Porque tem gente que fala diferente daquilo que o Senhor está falando para aquele tempo. É tão interessante, amados, você discernir os tempos para você falar aquilo que o Senhor quer que diga, porque tem gente que acha que está usando a Bíblia para falar uma verdade, quando Deus quer falar o contrário. Entende isso? Não existe política. Imagina um profeta político. João Batista perdeu a cabeça dele para não ser político, para falar uma verdade. Ele olhou para o rei e falou assim, não é tia lícito possuir essa mulher, não é tua não. A mulher arrancou a cabeça dele fora, mas ele falou a verdade, não politicou. Não politicou. A política, ela vem do interesse do homem. Está aí, o salmista falou isso. Amém? Tem interesse, aí tem que politicar. Aí trabalha lá o teu patrão, tu puxa o saco dele, fala meias verdades, bajula. Deus abomina isso. O salmista está falando que Deus vai cortar essas pessoas. Amém? Um coração irado e ansioso fala precipitadamente. Eu acho que eu já falei desse coração, né? Coração irado. Alguém aí tem problema com ira? Sim ou não? Só os irados aí, não diz amém não. Todo aquele que fala precipitadamente, a precipitação é fruto da ira. Sabia disso? A ira, ela não contém os lábios. Quando você vê, falou. Quando você vê, já foi. É esse coração que eu falei que, se não falar, explode. Tenho que falar. Eu tenho que descarregar minha ira. Porém, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém? Salmo 106, 32 e 33. Quem lê aí? Lê aí, todo mundo aí. Conhece isso, não? Conhece esse texto, não? Vou desenhar ele para vocês. Moisés cirou. Moisés falou irrefletidamente ao povo. Custou alguma coisa para ele? Quem lembra? Passou um perrengue no deserto 40 anos. Para chegar onde? Na terra prometida. Chegou lá, Deus leva ele no monte e fala assim, olha lá a terra que eu falei, ó. Olha que linda. Olha o tamanho do cacho de uva. E Moisés, opa! Porém você não vai entrar. Morre. Puf. Morreu. Já parou para pensar que a tua ira pode roubar a tua salvação? Deus não poupou Moisés, vai poupar você? Será que aquilo tudo que você espera receber não chegou nas tuas mãos ainda por conta de um coração errado? O que você acha? Faz pensar ou não? Sim ou não? Precisamos nos arrepender desse coração? Em nome de Jesus. Amém? 7. Já foi. Último coração. Nem passei tanto da hora.
Um coração covarde e incrédulo fala contrariando a palavra de Deus. Esse aqui é interessante, esse coração. Todo coração covarde, ele é incrédulo. Toda covardia vem da falta da fé. Eu posso falar então que todo medo também vem da falta de fé. Sim ou não? Sim? Amém? Todo covarde, ele fala contra Deus. Aí eu vou de novo bater aqui nos desviados. Se você está aqui e está desviado, desculpa. Desculpa a surra, mas hoje é o dia de você voltar para o Senhor. Amém? Porque é assim, isso é papo de desviado. Quando olha para aquilo que está escrito na palavra e fala, não é bem assim não. Um irmão chega, irmão, isso aí é pecado. Não, que história é essa? Tem nada a ver. Ele vai mudando a palavra. Sabe por quê? Porque ele é covarde. Ele é covarde. Ele não quer fazer o caminho que ele sabe que tem que fazer. Ele sabe que a palavra de Deus vai condenar ele na prática dele. Mas ele prefere falar contra a palavra, ele prefere se excusar, ele prefere não acreditar no que Deus fala. Todo desviado, se você falar do inferno, ele vai dizer que não vai chegar o dia dele, não. E tem uns que acreditam que no último dia vão pedir um help para o Senhor e vai entrar nos 44 do segundo tempo. Mas escreve uma coisa. Todos esses incrédulos, eles são covardes. Porque quando eu creio, me compromete. Quando eu acredito, eu tenho que dar resposta. Quando eu acredito, eu tenho que me importar como tal. E aí a covardia e o medo faz com que eu fuja e fale contra Deus. Que é essa história aqui, que é da terra prometida lá, que os homens olharam e falaram, tem gigante, não vamos entrar não. Entendeu? É assim que fica os incrédulos, covardes. Eles olham e só vê gigantes na frente dele, mas ninguém acredita que Deus vai ser com eles no caminho deles, para acertar a vida deles. Sabia que tem desviado que acha que não tem mais jeito na vida? Não vou me acertar mais? Não dá mais. Tem até um discurso bonito. Eu não consigo fazer tudo certo, então é melhor ficar do lado de fora. Ficarão de fora os covardes. E os incrédulos vão ficar de fora mesmo. Entende o que eu falo? Você precisa se arrepender desse teu coração, em nome de Jesus. Amém? Mas o que sai da boca vem do coração, isso que contamina o homem. Agora um conselho. Antes de usar essa luz para avaliar o coração daqueles que fazem parte do seu relacionamento, sugiro que ouça a si mesmo e descubra como está o seu coração. Amém? Ouça suas palavras. Aquilo que está saindo de você e descubra como anda o seu espírito. E lembra do que Paulo falou. Examine-se o homem a si mesmo. Se nós julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados pelos outros, não é assim? Então acho que é um bom conselho. Porque a gente vai falando, a gente vai lembrando dos outros, né? Não é assim? Ih, fulano, aquele ali, o coração é esse. Marido, mulher, namorado. Mas antes de usar a luz do que você ouviu com os outros, usa essa luz contigo. Porque a finalidade desse ensino é ajudar você a ter um coração transformado no Senhor. Amém? Quantos me entendem? Quantos querem orar? Eu queria que você colocasse o teu coração diante do Senhor. Porque são tantas verdades que a própria palavra do Senhor contrapõe, né, confronta. Nos identificamos naquilo que Deus fala acerca de nós mesmos. E hoje é um dia que o teu coração pode tomar
uma ressurreição, né? Um restart. Hoje é o dia que Deus pode não, Ele pode, né? Ele tem poder. Mas hoje é um dia que Ele te trouxe aqui para falar contigo. Tantos problemas que buscamos fora de nós, e de repente a gente chega aqui e ouve um assunto e descobre que o problema está dentro da gente, está aqui dentro. Eu quero assim te fazer um convite, na verdade. Eu quero te convidar a colocar, a dobrar o joelho do teu coração, né? Diante do Senhor nessa hora. Eu quero que você que está distante de Deus, afastado, longe, ouça a voz de Deus chamando você nessa manhã. Porque os teus caminhos podem ser acertados e aplanados. A tua vida pode ser totalmente restaurada no Senhor. Esses medos, essa covardia que te faz ficar longe de Deus, por conta do teu próprio proceder, ele vai impedir você de ter acesso à força e ao poder do Espírito Santo para te fazer andar, porque nós só andamos pelo poder do Espírito Santo. Ninguém tem poder em si mesmo. Ninguém consegue transformar a si mesmo. Nós precisamos do Espírito Santo. E você pode agora, nessa hora, orar ao Senhor e clamar a Ele, falar: Espírito Santo, nós iniciamos esse tempo falando que Jesus está aqui. Se tu está aqui hoje, dá uma olhada nesse coração e nos ajuda, transforma esse coração num coração igual ao teu. Transforma o nosso coração num coração que tenha disposição para obedecer. Transforma o nosso coração num coração que esteja sujeito à tua vontade, à tua palavra. Transforma o que somos, Senhor. Porque nós queremos ter um coração puro para subir no teu monte. Nós queremos ter um coração transformado para poder ter liberdade no meio da tua congregação. Nós queremos, Senhor, ter uma consciência limpa diante de Ti, Senhor, até nas nossas orações nós queremos ter. Eu quero te pedir, Paizinho, ouve cada oração feita aqui. Em nome de Jesus, Tu conhece cada coração. Tu é o único que conhece. Eu falei aqui, Senhor, que Tu conhecia o coração de Pedro, Tu conhece o nosso, mesmo que nós não o conheçamos. Nos ajuda. Nos ajuda no nome do Senhor Jesus. Nos puxa para perto, nos confronta, mas, Senhor, usa de bondade conosco. Usa de bondade conosco, que o Espírito Santo transforme esses frangalhos de coração em corações fortes e inabaláveis. Fala no nosso interior, Senhor. Tu és o Deus que fala. Fala no nosso interior. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Seja assim, Senhor.